Boa noite a todos, sejam bem-vindos aí a mais uma UTIs Intensivas. Hoje a gente vai ter a participação especial de um grande amigo, professor Dr. Luiz Marcelo Sama Augusson, que é intensivista, anestesiologista, professor docente permanente da Faculdade de Medicina da USP, médico coordenador da Unidade de Terapia Intensiva do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e que vai nos brindar aí com uma conferência sobre manejo da insuficiência hepática aguda grave fulminante. Professor Luiz Marcelo, quando você quiser, pode começar. Obrigado, Ciro. Malbuisson, antes de você começar, só fazer um destaque, que aí nós temos aí a turma da gastro do servidor, aí o Raul aí na frente do pessoal, que vão contribuir aí com a nossa discussão e será bem-vindo aí a participação do pessoal. Obrigado aí, Malbuisson, pela presença. Desculpa aí, a tela é sua, fica à vontade. Obrigado. Eu queria inicialmente agradecer ao Ederlon e ao time das diversas UTIs. Vejo que tem diversos colegas chefes de UTI, o que torna a minha tarefa mais árdua. Falar de um tema que é algo raro na nossa prática clínica, mas que chega para todo mundo. E agradeço a participação da turma da gastroenterologia e essa turma sempre participa de muito próximo do manejo desses pacientes, pelo menos aqui conosco. A gente aqui é um serviço que é referência para transplante, um dos na cidade de São Paulo, e a gente trabalha muito com situações de insuficiência hepática aguda grave. E eu queria começar falando de um caso que a gente teve há algum tempo atrás, que foi um paciente de 16 anos, que tinha um diagnóstico de depressão. Ele tentou autoextermínio tomando 7 gramas de paracetamol, e aí passou mal, ficou ruim, foi para o pronto-socorro, porque a mãe percebeu, já não era a primeira tentativa de autoextermínio. No pronto-socorro, foi um pronto-socorro pequeno, ele recebeu hidratação, um antiemético, foi liberado para casa com orientação de retornar se tivesse piora dos sintomas. 3 dias depois, esse paciente retornou ao pronto-socorro, ao mesmo pronto-socorro, com um quadro clínico de icterícia, encefalopatia, flapping e foi transferido para o nosso serviço. Então, esse quadro, ele é o padrão do quadro que a gente tem numa situação, é um quadro padrão de insuficiência hepática aguda grave. E o que é insuficiência hepática aguda grave? É uma situação que ela se define por uma lesão ou necrose hepatocelular aguda, que se caracteriza clinicamente por presença de coagulopatia e encefalopatia hepática, frequentemente, na maioria dos casos, na ausência de doença crônica do fígado. Tem algumas exceções, a gente vai comentar para frente, só para falar um pouco, que são a insuficiência, a hepatite autoimune, uma apresentação fulminante de uma doença de Wilson. São casos crônicos que a gente aceita classificar nesse cenário de insuficiência hepática aguda grave. Essa é uma doença que tem um curso variável, que pode ser de dias a semanas, e ela evolui a depender da velocidade de apresentação da sintomatologia, como uma evolução que pode ser mais lenta, mas sempre progressiva, e sempre culmina nas suas fases terminais com falência de múltiplos órgãos. Na literatura, existem algumas classificações. A classificação que nós utilizamos é a classificação de O'Grady, que caracteriza o intervalo entre o aparecimento de icterícia e o aparecimento de encefalopatia em semanas, classificando como um quadro de hiperagudo se a apresentação entre icterícia e encefalopatia é até 2 semanas, agudo se é de 2 a 12 semanas ou maior do que 12 semanas. Existem algumas classificações que usam aquela terminologia que a gente está acostumado a utilizar como hepatite fulminante, particularmente a classificação de Bernoulli e os consensos japoneses. Nós, aqui na nossa instituição, a gente utiliza habitualmente a nômina proposta pela classificação de O'Grady, que é uma classificação inglesa. E o grande problema, quando a gente pensa em insuficiência hepática aguda grave, é que é uma doença que é rara. Ela tem uma incidência variável em países de primeiro mundo, que vai de 5 a 6 casos por milhão de pessoas. Aqui no Brasil, na América Latina, a gente não tem
uma conta de epidemiologia clara. A etiologia da insuficiência hepática aguda grave ela varia de maneira muito expressiva em todo o mundo, e a maior parte das informações que a gente dispõe sobre insuficiência hepática aguda grave, dada a raridade e essa incidência muito baixa, são a partir de dados retrospectivos, e o que a gente tem de guia é baseado em guideline e opiniões de experts. E a gente tem alguns estudos que são estudos prospectivos. Quando a gente olha para o cenário das causas principais de insuficiência hepática aguda grave, a gente tem diversas causas: drogas, vírus, toxinas, gestação, vascular, outras, sendo que, mais frequentemente, a gente observa paracetamol, anti-inflamatórios não hormonais, tuberculostáticos, causas virais, hepatite A, B, E, febre amarela. Quando a gente teve o surto, alguns anos atrás, febre amarela foi uma causa muito frequente de insuficiência hepática aguda grave. Outra causa frequente são as toxinas que não são drogas, por exemplo, chá, cogumelo, essas coisas. E no nosso serviço, a gente observa ainda uma incidência grande de doença autoimune. Fato é que uma quantidade considerável dessas doenças na apresentação na UTI, a gente não consegue chegar a um diagnóstico, elas são englobadas numa categoria chamada de criptogênica. A gente não tem diagnóstico. Quando a gente olha no mundo, as causas da insuficiência hepática aguda grave, ela é muito variável, sendo que no primeiro mundo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, é muito frequente observar por conta de paracetamol, acetaminofeno. Nos países da Ásia, existem diversas etiologias virais que são muito importantes. E quando a gente olha aqui para o Brasil, a gente tem a casuística da gente aqui do Hospital das Clínicas. Essa casuística foi publicada há alguns anos, a gente está tentando revisar esse dado para ver como é que a gente está atualmente, mas o que a gente observa é que 40% são causadas por drogas, 15%, em torno de 15% por vírus, 13,5% autoimune, 25%, 26% de causas não identificadas, que a gente atribui como criptogênica. E mais frequentemente, a gente tem na nossa casuística, na última publicação, com 156 pacientes, em torno de 74%, 75% do caso em pacientes do sexo feminino. Então, esse é o case mix que a gente tem. E quando a gente fala de drogas, habitualmente as drogas mais frequentes associadas no nosso centro são tuberculostáticos, eventualmente algum anti-inflamatório não hormonal e, muito mais raramente do que no primeiro mundo, é intoxicação por paracetamol. A fisiologia da insuficiência hepática aguda grave é algo que a gente tem uma ideia relativamente clara do que acontece. Você tem uma injúria hepática que vai desencadear um processo de necrose, e quando esse processo de necrose é muito intenso e maior do que o processo de regeneração do fígado, esse fígado entra em insuficiência hepática e isso se apresenta de duas formas. De um lado, eu vou ter uma perda da função do fígado, com diminuição de síntese, interrupção de metabolismos diversos do fígado, e do outro lado, por conta da reação inflamatória, da necrose hepatocelular, a gente tem uma reação inflamatória sistêmica muito intensa e que quanto mais aguda a apresentação do quadro, ela leva a mais intensamente a uma situação de falência de múltiplos órgãos. E esse é o cenário no último guideline publicado pela ISOL, que é a Sociedade Europeia para o Estudo das Doenças do Fígado, e eles mostram nesse guideline que todos os sistemas orgânicos são comprometidos de maneira muito intensa quando a gente tem essa situação de insuficiência hepática aguda grave em consequência de uma CIS muito severa. E a gente vai fazer comentários de alguns sistemas específicos que têm alguns cuidados específicos na insuficiência hepática aguda grave que diferem um pouco do padrão habitual de tratamento na terapia intensiva. Uma das coisas que é importante a gente falar também quando a gente tem insuficiência hepática aguda grave, por conta do processo de necrose, a gente tem uma perda da eficiência do filtro hepático do sistema retículo endotelial hepático. Então, o que acontece fisiologicamente? Tudo que passa pelo intestino é absorvido, cai na circulação porta, pela drenagem venosa dos intestinos, passa pelo fígado, é filtrado endotoxina, interleucina, bactéria, fungo,
moléculas de amônia, de qualquer outra coisa que é absorvida, isso é filtrado pelo fígado, então o fígado que vem do intestino e que é uma fatia considerável do retorno e do débito cardíaco, do retorno venoso e do débito cardíaco, esse sangue é filtrado, ele cai na circulação e atinge a circulação sistêmica. Quando a gente tem a situação de insuficiência hepática aguda grave, o que acontece é que a gente perde esse filtro hepático e todas essas substâncias que são absorvidas a partir do intestino, além daquele processo de resposta inflamatória que a gente tem pela necrose maciça hepatocelular, cai na circulação e contribui para que isso exista um ciclo vicioso e piora o processo de resposta inflamatória. E, de novo, quanto mais agudo for a instalação do quadro, traduzindo-se por como tradução de uma maior necrose hepatocelular, maior a intensidade dessa passagem de substâncias absorvidas do intestino e que atingem a circulação. E com isso a gente tem translocação bacteriana e todas as coisas que a gente pode imaginar como consequência que piora a resposta inflamatória sistêmica. Então esse é o cenário do paciente que tem insuficiência hepática aguda grave. E do ponto de vista de manejo clínico, a gente vai se focar em alguns objetivos que são relativamente específicos na insuficiência hepática aguda grave, além dos cuidados que a gente oferece a um paciente grave na terapia intensiva, que são, de cara, terapia de suporte para possível recuperação da função hepática, com algumas estratégias específicas para alguns quadros específicos, e a gente vai olhar para indicação de transplante. Então, destrinchando um pouco mais do manejo clínico, algumas coisas são importantes. Primeira coisa é que a gente tem que tentar fazer uma avaliação diagnóstica inicial para tentar achar a causa de base. Como eu falei, muito frequentemente a gente não acha a causa de base, e quando a gente acha, muito frequentemente é depois da gente já ter feito o tratamento definitivo, seja para recuperação da função espontaneamente ou transplante. Então, a gente colhe sorologias de todas as doenças infecto-contagiosas que estão associadas à disfunção hepática, faz investigação de uma série de doenças imunológicas, reumatológicas, para tentar achar se a gente pode entender o que está acontecendo com esse fígado. De novo, frequentemente a gente não é capaz de rapidamente dar diagnóstico, exceto nos casos que os diagnósticos são rápidos, como hepatites virais. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse paciente, quando a gente recebe ele na UTI, é suspender todo e qualquer fármaco que não seja essencial. Tem que ficar muito atento para a proteção de vias aéreas, se a encefalopatia for maior do que 2, ventilação protetora, respeitando os preceitos do tratamento da ventilação do paciente neurocrítico. Se esse paciente tiver encefalopatia 3 para cima, medida de neuroproteção, correção dos distúrbios hemodinâmicos e metabólicos iniciais, e algumas coisas que a gente vai comentar especificamente, que são diálise, profilaxia antimicrobiana, transferência para centro e avaliação para transplante hepático, e um pouco de medidas de neuroproteção. Eu comentei no slide anterior que a gente pode ter, em alguns cenários, terapias específicas. A literatura fala que, para intoxicação por paracetamol ou algumas insuficiências hepáticas induzidas por droga, a gente pode usar N-acetilcisteína nessas doses preconizadas, que são uma dose de ataque, mais uma dose de manutenção. Terapia para hepatite B, herpes, hepatite autoimune, doença de Wilson, síndrome de Budd-Chiari e outras intoxicações. Efetivamente, na minha experiência, quando a gente tem um quadro instalado de insuficiência hepática aguda grave, as poucas vezes que a gente conseguiu fazer tratamento específico foram os pacientes que tiveram intoxicação por paracetamol, que chegaram à UTI da gente precocemente, e a história era muito clara que o problema era intoxicação por paracetamol, ou quantos pacientes tinham fígado gorduroso da gravidez, que aí, uma vez que começou a insuficiência hepática, você interrompe a gestação e existe uma grande chance de reverter. Nos outros casos, a nossa experiência é pequena, e eu nunca tive a oportunidade de ver tratamentos específicos para nenhuma dessas outras doenças que causassem uma interrupção do quadro de insuficiência hepática aguda grave com reversão. Além disso, uma vez que a gente falou dos tratamentos específicos, a gente vai pensar no manejo clínico das disfunções orgânicas específicas. E aqui é onde o tratamento da insuficiência hepática aguda grave difere um pouco do tratamento que a gente oferece aos pacientes graves na terapia intensiva nas seguintes situações particulares.
A primeira, que a gente vai discutir um pouco, e isso é muito importante, é hipertensão intracraniana. Quando a gente tem a insuficiência hepática aguda grave, o que acontece é que a gente faz um shunt porto-sistêmico total. O fígado necrosou, tudo que é absorvido pelo intestino, do metabolismo da amônia, metabolismo de bactéria, além daquilo que o fígado devia processar, não acontece. Então, tudo isso cai na circulação. A amônia, que é uma das substâncias identificadas, além do processo de resposta inflamatória sistêmica, atingem o sistema nervoso central, e essa conjunção de amônia e resposta inflamatória faz com que a gente tenha uma inflamação da barreira hematoencefálica, tá certo? E isso daí vai causar um tremendo edema astrocitário, e tem alguns estudos que sinalizam que existem algumas moléculas que são ativadas, algumas vias metabólicas, como a da glutamina, pioram o edema astrocitário, e isso daí tudo é muito piorado pela intensidade da resposta inflamatória sistêmica. Então, com isso, a gente perde a eficiência da barreira hematocefálica. A doutora Viviane, que trabalha com esse cenário em outros contextos clínicos, entende disso. A gente tem uma perda da regulação dessa barreira que vai fazer com que entre água e a gente tenha edema cerebral. Quando a gente compara, vê o problema da amônia, o cirrótico, ele também tem elevação dos níveis de amônia, mas ele não apresenta o padrão de hipertensão intracraniana que acontece na insuficiência hepática aguda grave. Porque no cirrótico você tem o aumento da amônia, ele é mais gradual e lento, e você tem tempo para os mecanismos compensatórios do sistema nervoso central conseguirem se compensar. E, em geral, se não é uma situação de ACLF muito intensa ou tremenda que possa acontecer, no cirrótico, a gente não tem esse grau de hipertensão intracraniana. Claro que a gente tem encefalopatia hepática e todas as coisas que são frequentes no cirrótico, mas a intensidade desse processo na insuficiência hepática aguda grave é muito maior. Isso faz com que o paciente desenvolva edema cerebral, e se a gente não conseguir tratar, ele vai evoluir com herniação e vai morrer. E isso é uma das vias de falecimento desses pacientes. Do ponto de vista clínico, quando a gente olha a identificação do risco de edema cerebral, isso parece estar correlacionado com a intensidade da encefalopatia hepática desenvolvida pelo paciente. Isso aqui é um estudo publicado uma publicação de 1993, no qual os autores dizem que o risco de insuficiência hepática aguda grave, quando o paciente apresenta o Westhaven 1 ou 2, é desprezível. A partir do momento que esse paciente apresenta um grau de encefalopatia hepática 3, o paciente já está mais torporoso, o risco começa a subir de maneira importante, de 25% a 35%. E quando esse paciente está em encefalopatia grau 4, está em coma, o risco é de 65% a 75%. E uma das coisas que a gente sabe da prática clínica é que quanto menor o tempo de aparecimento da icterícia até o aparecimento de encefalopatia, maior o risco desse paciente fazer hipertensão intracraniana. Então, obviamente, nas situações de insuficiência hepática hiperaguda, como aquela que é desencadeada por paracetamol ou por uma droga que cause necrose do fígado agudamente, esse paciente ele vai ter um risco mais elevado de ter hipertensão intracraniana. E aí a gente comentou um pouco da amônia. Esse é um estudo do Bernal, de 2007, talvez seja um dos pilares do entendimento do tratamento da hipertensão intracraniana nesses pacientes, é que ele observou que, na casuística lá do King's College de Londres, eles viram que amônia menor do que 100 tinha um risco de 20% de hipertensão intracraniana. Amônia maior do que 100, esse risco já aumentava para perto de 40%. E amônia acima de 200, o risco desses pacientes desenvolverem hipertensão intracraniana nas fases iniciais da insuficiência hepática aguda grave chegava a perto de 60%. A grande tragédia desse cenário é que a gente tem um doente grave, com a resposta inflamatória sistêmica muito intensa, muito frequentemente esse paciente está inflamado, precisando de droga vasoativa, e o primeiro exame de hipertensão intracraniana que a gente vai pensar é a tomografia, e nesse cenário, como em muitos outros cenários, a tomografia computadorizada ela é um exame ruim para detectar a hipertensão intracraniana. A gente faz, nesses pacientes com insuficiência hepática aguda grave, quando eles apresentam algum sinal de lateralização, alguma hemiparesia,
a pupila divergente, ou que a gente tenha uma suspeita de que esse paciente possa ter algum sangramento intracraniano por conta da coagulopatia, a gente faz tomografia. Mas a gente primeiro tenta equilibrar o paciente e a gente parte para outras estratégias para tentar detectar a hipertensão intracraniana. A primeira de todas é a clínica. A segunda, uma vez que esse paciente faz encefalopatia grau 3 na cabeça da gente, intubou esse paciente e ele estava com evolução da encefalopatia rápida, esse paciente hipertensão intracraniana. O exame que a gente faz de triagem na nossa terapia intensiva é a medida da bainha do nervo óptico, como todo mundo, e isso daí sinaliza para a gente se esse paciente tem ou não risco de hipertensão intracraniana. Está entubado e tem uma bainha largada, a gente já começa com medida de neuroproteção intensa. Uma outra coisa que a gente tem tentado fazer é Doppler transcraniano, e isso daí indica para a gente se esse paciente tem ou não hipertensão intracraniana e se a circulação, se a perfusão cerebral está adequada para aquele momento ou não, e nos permite também testar qual é o valor de pressão arterial média que a gente tem que deixar nesse paciente para que ele tenha uma perfusão cerebral adequada. É claro que a gente tem que ficar na cabeça que se a gente subir a pressão demais ou botar ela não adequada, a gente pode causar piora do edema cerebral ou pior, isquemia cerebral. Então, o Doppler é uma estratégia que ajuda muito a gente a pensar qual é o valor de pressão arterial média que a gente vai precisar utilizar nesse doente. Mais recentemente, a gente tem tentado utilizar nesse cenário de insuficiência hepática aguda grave o Brain for Care, que é uma avaliação não invasiva da complacência da caixa craniana, e isso para a gente dá algum indício de como é que a gente está perfundindo a cabeça, e a gente entra agora na pior discussão que a gente tem relacionada ao tópico de hipertensão intracraniana, quando indicar a instalação de um catéter de pressão intracraniana. Bom, a literatura não é clara, não tem resposta. O que nós fazemos habitualmente é, se o paciente está com encefalopatia grau 3 ou 4, o quadro foi de instalação hiperaguda ou aguda, e o paciente tem choque circulatório, que a gente não consegue controlar a pressão de maneira adequada, aí a gente pensa em instalar o catéter de PIC. É importante que quando a gente usa essas estratégias, a equipe tem que ter experiência com controle de pressão intracraniana, tem que ter uma... Para a gente, na terapia intensiva da gastro, é importante essa interação, e todos nós temos alguma formação em neurointensivismo, para que a gente consiga enxergar como é que a gente vai gerenciar a perfusão e a manutenção da hemodinâmica cerebral de maneira mais adequada. E os tratamentos que a gente utiliza, habitualmente, são os mesmos que a gente utiliza num paciente que tem hipertensão intracraniana de origem traumática ou tumoral. Lembrando que na insuficiência hepática aguda grave, o cenário é que a gente tem um edema cerebral difuso, não tem nada regionalizado, a gente não tem, habitualmente, lesões que têm efeito de massa. E a gente faz o que se faz habitualmente. Quando a gente considera passar PIC, a gente põe a PIC, lembrando que a literatura tem relatos que são retrospectivos e que falam que aqueles pacientes que usaram PIC têm pior prognóstico, mas é difícil dizer se foi indicado só PIC nos piores casos ou se efetivamente a PIC piora o prognóstico. Penso eu que a PIC ela é indicada nos piores cenários porque tem um risco de sangramento, e aí são os pacientes mais graves. O tratamento, habitualmente, a gente faz sedação para diminuir a atividade metabólica cerebral, terapia osmótica. A sedação da gente, a gente começa com propofol, eventualmente associa midazolam, e a gente deixa tiopental para os cenários onde a gente precisa aprofundar muito a sedação, que a gente tem uma hipertensão intracraniana refratária. E a gente usa sempre, quando a gente pensa em tiopental, a gente não tem EEG contínuo, a gente usa BIS. E as outras estratégias habituais, hipotermia, hiperventilação, em cenários muito agudos, mas o que tem ganhado corpo mais recentemente e o que é diferente na insuficiência hepática aguda grave em relação às outras causas de hipertensão intracraniana é o uso de diálise e de plasmaferese e MARS. Ia começar comentando de diálise. Toda vez que a gente tem na nossa unidade um paciente com insuficiência hepática aguda grave, ele faz encefalopatia
E a amônia, que a gente mede sempre, rotineiramente, pelo menos uma vez por dia nesses pacientes, ela atinge valores maiores do que 100, a gente indica hemodiálise mesmo com função renal normal, mesmo sem acidose metabólica. Esse é um caso aqui que é grave. A gente põe na hemodiálise, o método que nós utilizamos é uma CVVH, habitualmente. A gente sempre deixa um sódio um pouco mais alto na diálise e a gente usa isso com uma certa frequência. Ah, mas pô, vocês usam diálise num cara que tem função renal normal, que não tem acidemia, por que motivo? Bom, esse é um dado publicado no Hepatology em 2018, é um outro estudo retrospectivo publicado pelo pessoal dos Estados Unidos, pelo grupo do Kervelas, do Registro Americano de Insuficiência Hepática Aguda Grave, e eles analisaram 1.186 pacientes, nos quais eles levaram um tempo para levar para transplante. E o que eles viram? E ele mediu níveis séricos de amônia nos pacientes que tiveram os seguintes desfechos clínicos: encefalopatia grau 3 ou 4 na admissão, mortalidade neurológica em 21 dias se esse paciente não tivesse sido transplantado e mortalidade por outras causas em 21 dias se esse paciente não tivesse sido transplantado. E o que eles viram? Que na admissão, no D1, os pacientes que tiveram esses desfechos tinham amônias mais altas do que aqueles que não tinham. Observem que os valores de amônio nos caras que não tinham encefalopatia eram 83 contra 116. Enquanto os pacientes que tiveram morte neurológica, os valores de amônia eram perto de 180 na mediana. E nos pacientes que tiveram outras causas de mortalidade, 114. E nos que tiveram não, sempre foram abaixo de 100. Quer dizer, a amônia, de toda sorte, está efetivamente associado a esse cenário de hipertensão intracraniana. E aí eles modelaram nessa coorte, com retrospectiva com 1.186 pacientes, fatores de risco para mortalidade, e o que eles viram nessa coorte deles? É que os pacientes que foram tratados mais recentemente com os conhecimentos mais novos tiveram uma proteção em relação àqueles que foram tratados até 2006. A idade é um fator de risco positivo. Uma coisa muito interessante é paracetamol, ele vai causar, sim, uma acidose, um quadro hiperagudo, e a gente inicia a diálise precocemente. Então, a etiologia paracetamol está associada a uma menor mortalidade na insuficiência hepática aguda grave, livre de transplante. Ventilação mecânica está associada a maior risco. O uso de vasopressor por choque está associado a maior risco. Quanto maior o INR, maior o risco desse paciente. Creatinina alta, amônia está mais alto. E eles fizeram o seguinte nessas modelagens dele. O que é interessante desse estudo? Eles pegaram pacientes que não fizeram tratamento com dialítico, que fizeram tratamento intermitente e fizeram um modelo com diálise contínua. E o que eles viram? Comparado com o cara que não fez tratamento, a diálise intermitente, a diálise clássica, o SLED, estava associada a um odds ratio de mortalidade de 1,68, enquanto que o uso de diálise contínua estava associado a um odds ratio de 0,47, ou seja, uma redução considerável da mortalidade por controle muito particularmente da hipertensão intracraniana. E isso é uma casuística muito grande. Esse outro dado é um dado que vem da Austrália, foi publicado em 2020, é uma coorte do pessoal do ANZIX, um dos autores é o Belomo, que é um dos nefrologistas, que é nefrologista, e por isso esse trabalho é um pouco mais interessante, e eles habitualmente indicam diálise precoce, não esperam chegar num Cadígio 3 para iniciar a diálise, não esperam ter a acidemia severa e eles fazem como nós, na presença de hiperamonemia. Então, quer dizer, a diálise a gente já aceita como padrão. É muito frequente a gente chegar na nossa unidade, você vai ver o paciente chegou, a gente escolheu a amônia, está acima de 100, o doente está com um grauzinho de encefalopatia, está flapeando, grau 2, pimba, catéter de diálise hemolenta. E, honestamente, a gente não se arrepende. A sensação que eu tenho de dados empíricos é que, quando a gente começa com a diálise mais precocemente nesses níveis, a gente tem um retardo no aparecimento da hipertensão intracraniana. Claro que, se não houver reversão da lesão hepática, o fígado não se regenerar e não se recuperar,
Não tem jeito, isso vai piorar, mesmo que seja um pouco mais lento. Mas isso daí dá para a gente um pouco mais de tempo no nosso cenário para poder esperar um fígado. A outra coisa que eu queria comentar é o uso de MARS. MARS é uma tecnologia interessante. A gente dialisa a diálise. Você faz uma diálise com albumina e consegue retirar mais substâncias. E quando a gente olha a literatura, o que eles dizem de MARS? Esse é um estudo, possivelmente, dos mais importantes, que disseram que MARS não era algo necessário, mas isso foi um estudo que foi feito na Europa, onde o fígado chega em 16 horas no paciente com insuficiência hepática aguda grave, na época que foi feito. Hoje em dia, eu acho que chega em menos tempo. Então, o que eles enxergaram? Que não tinha diferença de mortalidade de MARS para tratamento convencional, mas se a gente olha os números, a gente fica um pouco enviesado, a casuística é uma casuística pequena, mas é o que a gente tem com a insuficiência hepática aguda grave, são estudos pequenos randomizados, que eles veem que tem uma probabilidade de sobrevida em 6 meses de 85% versus 75% no cara que teve tratamento convencional. Quer dizer, isso é um sinal que é interessante para a gente. E quando a gente olha para o gráfico que está aqui do lado direito da tela, vocês vejam que a probabilidade cumulativa de receber transplante, apesar de estar no limite da significância, parece ter sido melhor com MARS, mesmo em 16 horas, do que aquele paciente que ficou com terapia convencional. Quer dizer, isso é um primeiro sinal. E aí, esse é um outro dado daquela corte norte-americana do registro de insuficiência hepática aguda grave, e eles viram que quando eles olharam para aqueles pacientes e eles fizeram um estudo caso-controle com 4 controles para cada caso, pareado, eles viram que quando eles olhavam para o MARS, a MARS aumentava em 2 vezes a chance desse paciente chegar ao dia 21 sem transplante vivo. Quer dizer, isso é uma sinalização muito interessante que a gente recebe. Mas, infelizmente, e algo que eu soube recentemente, é que a Mars está saindo do mercado. Porque no mundo, os fígados chegam rápidos e eles são transplantados, e aí a gente não perde tanto tempo. E também está aparecendo outras estratégias terapêuticas que parecem servir de ponte para segurar esse paciente com hipertensão intracraniana, e, enfim, que vai para o transplante, que são um pouco mais acessíveis e um pouco melhores. Isso é o caso da substituição plasmática, da plasmaferese. Esse é um estudo que foi publicado em 2019, nos quais os autores pegaram uma coorte pequena de pacientes submetidos à troca plasmática e foram avaliar o que acontecia em termos de diversos marcadores. Melhorou um pouco a pressão arterial, caiu a dose de noradrenalina, caiu o nível sérico de lactato, que é metabolizado no fígado, que fica sobrando na circulação. O fígado não funcionando, o troço não cai. Com a troca plasmática, obviamente cai. Eles observaram que houve uma melhora nos valores medianos de Glasgow, teve uma redução dos níveis séricos de amônia, do D1, do dia inicial ao D7, com melhora do INR. Quer dizer, do ponto de vista metabólico, isso parece ter uma melhora no perfil laboratorial do paciente, quem sabe um pouco mais de controle da hipertensão intracraniana, e a gente intui desse trabalho por conta da melhora do Glasgow. E a gente sabe também que tem outros estudos que mostram que a plasmaferese está associada a uma redução da carga de resposta inflamatória sistêmica, com redução dos marcadores inflamatórios. E o que a gente tem de plasmaferese é um estudo do pessoal do King's College, da Julio Endon, foi publicado em 2016, e esse primeiro gráfico mostra uma intenção de tratar com plasmaferese de alto volume versus tratamento padrão. Quando eles trataram com plasmaferese de alto volume, a curva de sobrevida é muito melhor do que aqueles com tratamento padrão para insuficiência hepática aguda grave. E aí, quando eles pegaram aqueles pacientes que foram até 21 dias de insuficiência hepática aguda grave e não receberam fígado, a plasmaferese, em 21 dias, e ao longo da observação, teve um comportamento muito melhor do que aquele cara que era tratado de maneira padrão quando a gente olha a curva de sobrevida. Você veja que sem fígado, o grupo plasmaferese tem uma sobrevida de 45%, comparado com o final da observação do grupo padrão, de em torno de 25%, 30%. Mas aí o cenário é o seguinte: quando a gente põe na equação transplante de fígado, aí a coisa fica diferente. Plasmaferese, transplante de fígado com ou sem plasmaferese,
Em 90 dias, tem uma sobrevida de 80% nesse mesmo estudo, comparado com plasmaferese sem transplante de fígado, que é agora em torno de 50%, versus em torno de 30% quando eles não fizeram transplante e nem plasmaferese. Então, agora a gente viu um conjunto de estratégias que a gente pode utilizar para controlar a pressão intracraniana e, quem sabe, melhorar um pouco a gestão desse paciente com insuficiência hepática aguda grave, tá certo? E esse é um problema, hipertensão intracraniana, que a gente precisa olhar de frente, porque habitualmente, particularmente nos casos de insuficiência hepática grave hiperaguda, é o mecanismo mais frequente de morte. Uma outra coisa que é importante na insuficiência hepática aguda grave é a coagulopatia, que é algo frequente, acontece em todos os pacientes, mas a tradução disso em sangramento é algo que não é habitual e tão frequente. Isso, de novo, a gente está recorrendo à mesma casuística dos Estados Unidos, que é um registro grande, e nessa publicação eles analisaram 1.770 pacientes e observaram causas de sangramento espontâneo ou pós-procedimento na população. O que eles observaram? Que o sangramento espontâneo mais frequente é hemorragia do trato digestivo superior, sendo que sangramento intracraniano, eles observaram nessa casuística dele 10 casos em 1.770. E pós-procedimento, o sangramento mais frequente é o associado à instalação de catéter de pressão intracraniana. Então, sangramento é algo que pode acontecer, não é algo muito frequente, mas ele pode acontecer de maneira mais importante e está associado à realização de procedimentos. E como é que a gente pilota a coagulopatia no paciente com insuficiência hepática aguda grave dentro da terapia intensiva? O que a gente sabe é que os exames habituais, coagulograma, plaqueta, fibrinogênio, eles levam tempo, mas eles não dão uma visão clara do que está acontecendo. O INR, ele não vai marcar o tanto ou a intensidade da coagulopatia. Frequentemente, o que nós fazemos é avaliação através de métodos tromboelastográficos, meu pai do céu, tromboelastográficos, tá certo? E a gente guarda algumas máximas: sem sangramento, sem transfusão. Se ele vai para procedimento, a gente monitora o que pode e faz transfusão habitual. E a gente usa aqui no nosso serviço essa tromboelastografia. E o que isso diz para a gente? Eu vejo a coagulação em tempo real. Isso é um point of care que vai me dando um desenho e me dá métricas, claro, eu trouxe só os desenhos, mas ele me dá métricas que informam para mim o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu tenho um trombo normal que parece essa taça mais larguinha, eu tenho um intervalo inicial do início da coagulação, aqui a coagulação se amplificou, e aqui eu tenho a estabilização do coágulo. Então, aqui eu sei que eu vou ter que, nesse momento, se tiver isso muito longo, é falta de fator de coagulação do tipo fator 7, 9, e aqui eu vou tratar com plasma. Esse momento inicial, ele acontece por conta de fibrinogênio e plaqueta, tá certo? E eu vou observar que no final da coagulação, se o trombo ele está firme e se ele se mantém estável. Os casos específicos, por exemplo, eu tenho uma trombocitopenia, o que eu vou observar? A coagulação inicial é normal, essa fase inicial, mas a amplificação da coagulação é lenta e eu tenho um trombo estreito. Isso é igual ao trombo que a gente tem no paciente que tem hipofibrinogenemia, que é uma alteração frequente nesse paciente hepatopata, posto que 90 a 95% das proteínas da coagulação que circulam no sangue são fibrinogênios. Então, a gente tem trombo fino e a gente vai pensar, é plaqueta ou é fibrinogênio? Se ele tem um início longo de coagulação, está faltando fator de coagulação, isso não é muito frequente, tá certo? Aqui é um caso particular de hemofilia. A gente tem um cenário de hipercoagulação, onde a gente transfunde demais, o trombo fica gordinho, e a gente tem um cenário que a gente observa hiperfibrinólise. O coágulo ele começa a se desmanchar porque o paciente está em fibrinólise, e aí a gente trata esse paciente guiado pela tromboelastografia. E aí a gente vai tratando, repete o exame, vê o que está acontecendo, e com isso a gente transfunde menos e trata especificamente o distúrbio da coagulação de maneira mais pontual. Esse é um outro aspecto particular da insuficiência hepática aguda grave. A outra coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a gente perdeu o filtro hepático.
Então, a gente tem um risco elevado de infecção e a gente precisa pensar no que a gente vai dar de profilaxia antimicrobiana. Eu queria mostrar 2 trabalhos iniciais, esse é um trabalho publicado em 96, onde os autores observaram que a incidência de infecção bacteriana e infecção fúngica de senso amplo atingia 80% e 30%, respectivamente. E eles começaram a observar que, quando eles começaram a usar determinadas estratégias de antimicrobiano, teve uma redução ao longo dos anos na incidência de infecção. Então, a mensagem desse slide é que a incidência de infecção bacteriana, fúngica, é mais alta nessa população porque você perdeu o filtro hepático. Esse é um estudo publicado um pouco mais recentemente, nos quais os autores falaram que a incidência de bacteremia ou fungemia nessa população de insuficiência hepática aguda grave é em torno de 35%. Uma discussão que a gente tem, isso é algo da literatura, e tem alguns trabalhos que saíram mostrando não é tão importante assim, talvez não vale a pena, outros, vale a pena. Mas, posto que a incidência de infecção bacteriana ou fúngica é elevada, então, o que se propõe é, particularmente nas apresentações mais graves, naquelas que possivelmente vão falecer sem transplante, que isso sinaliza a maior perda do filtro hepático, então a gente começa com antibiótico profilaxia. O que a gente faz via de regra? A gente sempre faz a gente faz um antibiótico antifúngico, a gente começa com cefotaxima e fluconazol, nesses pacientes que são os mais graves e que fazem critérios de mortalidade, e aí a gente mantém. Se esse paciente ele é um pouco mais leve, a gente acha que ele vai recuperar a função hepática e que está em curva de recuperação, a gente às vezes é mais conservador. Mas tudo isso é feito em discussão com a equipe da infectologia, porque são casos bem complicados, e se esse paciente efetivamente desenvolve uma infecção, isso pode ser um evento fatal para esse paciente. E aí a gente vai caminhando para a parte final dessa apresentação, que é a discussão de prognóstico, recuperação da função hepática e indicação de transplante. O que a gente sabe e a gente acha é que os casos que têm uma apresentação mais hiperaguda, eles conseguem se recuperar mais do que aqueles que têm uma instalação de doença mais arrastada. Por exemplo, o paciente faz uma subaguda porque estava tomando tuberculostático. A gente sabe que esse fígado não vai recuperar e a experiência já mostrou isso. É o que mostra esse slide. Por outro lado, é aquele paciente que tem uma intoxicação por paracetamol, que é uma coisa hiperaguda, esses caras se recuperam com tratamento clínico, particularmente com hemodiálise, manutenção da amônia controlada, manutenção dos níveis pressóricos adequados, tratamento da acidose metabólica, uso de N-acetilcisteína. E os dados do King's College, que tem uma casuística grande de paracetamol, mostram que tem uma recuperação uma recuperação médica sem necessidade de transplante de fígado em até 60% dos casos, o que não é verdade para os outros cenários. Então, uma vez que a gente tem essa ideia do que vai acontecer, a gente precisa olhar quais são os critérios de mau prognóstico da função hepática. E o que a gente utiliza e que é aceito pela legislação brasileira são 2 critérios. É o de Clichy-Paul-Brousset ou o critério do King's College. O critério de Clichy-Paul-Brousset, ele acontece, ele é observado mais facilmente nas situações de insuficiência hepática hiperaguda. Eu, particularmente, tenho uma memória do uso de critério de Clichy-Paul-Brousset para dizer que aquele fígado não ia se recuperar e a gente ia precisar transplantar, nas situações de febre amarela. Esse critério é o seguinte: paciente com encefalopatia grau 3 ou 4 e fator 5, menor do que 30% se é maior do que 30 anos ou menor do que 20% se menor do que 30 anos. Então, isso daí diz que esse paciente tem mau prognóstico, esse paciente precisa transplantar. Outro critério que a gente utiliza é o critério do King's College, e ele tem uma subdivisão paracetamol ou não paracetamol, e ele usa critérios sozinho, pH, tempo de protrombina, creatinina ou encefalopatia juntos, e não paracetamol, tempo de protrombina maior do que 100 segundos, ou 3 dos seguintes critérios: etiologia desfavorável, não A, não B, alotano ou subfulminante, e tempo de protrombina maior que 50 segundos ou bilirrubina maior que 17,5 mg/cento.
Mas não se estressem, isso daqui está absolutamente disponível na internet. Só pegar o celular e olhar critério de mau prognóstico, indicação de transplante na insuficiência hepática aguda grave, e esses critérios aparecem. E assim que o paciente chega na UTI, a gente escolhe os exames de uma parte para identificar a gravidade do paciente, de outra parte para chegar no diagnóstico, de outra parte para a gente ver se esse paciente tem critério de transplante. E no nosso cenário aqui no Brasil, aqui no nosso serviço particularmente, o que a gente sabe é que a maior parte dos pacientes, a imensa maioria, não vão conseguir ter uma reversão espontânea sem transplante. E aí a gente parte para o cenário que é o mais frequentemente observado no tratamento desses pacientes, que é indicação de transplante hepático. Esse é um cenário complicado, isso é pior ainda do que um transplante hepático no paciente cirrótico, mesmo que ele seja CLF, porque nesse cenário a gente vai encontrar um paciente que muito frequentemente vem com uma resposta inflamatória sistêmica muito intensa, com diversas falências orgânicas, particularmente hipertensão intracraniana, paciente que vem para o transplante com coagulopatia, às vezes com choque circulatório, com insuficiência renal, e aí a gente tem que levar esse paciente para transplante o mais rápido possível para que a gente tente impedir o processo que está levando a essa disfunção de múltiplos órgãos, que habitualmente começa com a insuficiência hepática aguda grave, necrose do fígado, e é piorado pela resposta inflamatória sistêmica. E o que a gente fica na cabeça é, quando transplantar esse paciente? E essa é uma discussão de todo santo dia, é uma discussão difícil e é uma discussão dura. Por quê? Se a gente transplanta o cara precoce, sem ter o critério, a gente pode estar transplantando um cara que tem uma situação potencialmente reversível. Claro que a experiência é disso. Se for paracetamol, a gente espera um pouco. Se for outra coisa, se for grávida, a gente espera um pouco mais. Mas se for outro negócio, a gente já tenta pensar em transplante mais precocemente. E o transplante precoce, a gente tem que botar na cabeça que se talvez ele reverta, se a gente transplantar, que talvez não reverta, a gente não tem com bola de cristal para prever o futuro, a gente está criando uma doença nova, que é pôr um transplante dentro do paciente, e ele pode correr disfunção de risco de disfunção grave de enxerto. E nesse cenário de insuficiência hepática aguda grave, quando a gente pensa nisso, o paciente é um paciente grave, todo mundo da equipe, o cirurgião, o hepatologista, o intensivista, ficam estressados, porque se não chega o fígado, esse paciente morre. Então, a aceitação de órgão é uma aceitação mais generosa do que seria numa situação de um transplante um pouco mais eletivo. A segunda coisa do transplante precoce é que a gente gasta órgão desnecessário e recurso. E um transplante é um negócio que consome muito recurso e a gente cria uma nova doença para o paciente. Por outro lado, se a gente transplanta e a gente fica nesse debate, e esse é o dia a dia de quem vive disso, se a gente recebe esse paciente com insuficiência hepática aguda grave e fica, não, vai recuperar, estamos na dúvida, a gente aumenta o risco dele evoluir com hipertensão intracraniana refratária, a gente aumenta o risco de sepsis, choque séptico, aumenta o risco de mais disfunção orgânica e a gente acaba perdendo a janela de oportunidade. E aí, não, mas vamos transplantar, mas passou da janela e a gente pode gastar o órgão desnecessariamente, prejudicando dois pacientes, aquele que a gente não vai fazer benefício transplantando e aquele outro que deixou de receber o órgão. Então, esse é o raciocínio que a gente tenta pôr quando a gente está discutindo a problemática do momento do transplante em quem vai transplantar. A outra coisa, que é o problema 2, é em quem se indica o transplante quando esse paciente tem insuficiência hepática aguda grave. Habitualmente, olhando essa tabelinha aqui, eu queria só comentar, a gente tem alguns grupos de doenças hepáticas primárias, insuficiência hepática aguda primária do fígado ou doenças extrahepáticas. Como regra geral, a gente vai transplantar sempre nesse paciente que tem uma insuficiência hepática aguda grave primária do fígado, relacionada à droga, hepatite viral, por toxina, urticária, autoimune, raramente relacionada à gravidez, a minha experiência é bem pequena. Por outro lado, a gente vai transplantar algumas situações crônicas que se apresentam com um fenótipo de insuficiência hepática aguda grave, como doença de Wilson, ou uma paciente que estava com autoimune controladinha e, pumba, descontrola e transplanta, ou aquele paciente que faz um flare de hepatite B. Esses caras têm indicação de transplante, mesmo não sendo insuficiência hepática aguda grave, sem doença hepática do fígado, eles tinham alguma doença crônica. Por outro lado, a gente tem um grupo de doenças que se apresentam como insuficiência hepática aguda grave, como síndrome hemofagocítica em resposta a uma infecção bacteriana, a tuberculose, ou Coxivalia, ou a infecção do tipo malária,
ou algumas que a gente não tem certeza, febre amarela. A gente não é claro, né? Nas outras todas, a gente sabe que não adianta transplantar, e essa é a sugestão da Sociedade Europeia de Doença do Fígado. E a gente tem um cenário ainda que é mais complexo, é aquele paciente que tem insuficiência hepática aguda grave, desencadeada por um uso de álcool. O paciente toma uma dose alta, toma um burst de álcool, arrebenta o fígado, e aí é uma discussão se vale a pena ou não transplantar insuficiência hepática aguda grave por intoxicação aguda por álcool no paciente não cirrótico. Quer dizer, essa é uma discussão, eu sei que tem a turma da gastroenterologia aí na apresentação, e essa é uma discussão que é bem quente, bem intensa, assim como a gente já teve alguns cenários de insuficiência hepática aguda grave por isquemia, por cocaína, que chegaram para transplante. Essa é uma discussão do mundo. Alguns países fazem, outros não fazem. No Brasil, essa coisa não é clara. Mas tenho certeza de que esse cenário de quem se indica o transplante é uma coisa que é relativamente bem definida fora essas poucas situações. E a outra coisa que a gente tem que pensar também, a outra situação, é quando o paciente é um cara que tem uma cirrose não diagnosticada e ele apresenta um quadro de ACLF, uma Acute on Chronic, naquele paciente cirrótico não diagnosticado, de apresentação hiperaguda que chega no serviço, e aí as pessoas ficam em dúvida se aquele paciente é ou não uma insuficiência hepática aguda grave. De todo jeito, essa é uma discussão que você precisa de ter os especialistas, tem que ter o hepatologista, o cirurgião de transplante, o intensivista no meio, todo mundo vai quebrar a cabeça para saber se esse paciente merece ou não ir para transplante. Em suma, toda essa discussão da gente e essa apresentação, ela caminha para e passo com o desenvolvimento da terapia intensiva. Esse é um relato do pessoal do King's College de 2013, quando eles começaram a trabalhar, que eles descrevem a história dele trabalhando com insuficiência hepática aguda grave, e eles, em 73, criaram um UTI com 2 leitos, e ao longo dos anos foram aumentando as terapias intensivas. Em 94, eles começaram a ter intensivistas na equipe, além dos hepatologistas. Opa! Começaram a utilizar a N-acetilcisteína, fazer hemodiálise e começaram a fazer terapia para hipertensão intracraniana. E eles tiveram, ao longo dos anos, à medida que eles foram implementando essas estratégias associadas ao avanço do conhecimento do desenvolvimento das terapias intensivas, eles tiveram uma melhora muito importante da curva de mortalidade com transplante, com diálise, com tratamento de hipertensão intracraniana. Mas vejam bem que é algo, hoje em dia, que nos melhores centros do mundo, a mortalidade de insuficiência hepática aguda grave varia de 60% a 80%, a sobrevida varia de 60% a 80%. Uma parte desses pacientes ainda morre. Então, lembrando que essa é uma doença grave, é uma doença de difícil tratamento, e que a gente sempre tem que pensar em levar para o melhor centro. Mesmo assim, a gente tem que dizer para a família que esse é um doente grave que pode morrer a qualquer momento. Então, eu queria deixar de mensagens dessa apresentação que nesses caras com insuficiência hepática aguda grave, a gente vai ter uma CIRS, esses pacientes frequentemente evoluem com falência de múltiplos órgãos. O que a gente tem que pensar é, pegamos o paciente, diagnosticamos, vamos transferir para um centro de transplante. Chegando nesse centro, ou ainda no centro de terapia intensiva que ele tiver, a gente tem que pensar nas estratégias que a gente tem para controle da hipertensão intracraniana, terapias para remover amônia com diálise lenta, não intermitente, antibiótico profilaxia, pensar em terapias fontes mais avançadas como MASH ou plasmaferese, e eu ponho as minhas fichas atualmente na plasmaferese como uma estratégia de ponte, mas efetivamente a melhor mortalidade para reduzir tratamento ainda é o uso de transplante hepático. Pessoal, obrigado pela atenção. Deixa eu interromper aqui meu compartilhamento. Opa. Nós somos quem agradecemos a você, Marcelo, pelo que eu costumo dizer, intensivão de insuficiência hepática. Eu vou deixar aberto aí os questionamentos para os nossos colegas e para a plateia, logicamente. Ederlon, Viviane, Raul. Bom, fique todo mundo à vontade para pergunta, enquanto o pessoal aí se agita. O Raul já colocou um link ali para quem quiser ver o estudo da rifaximin aí para prevenção da cefalopatia hepática. Manda bala aí.
assim, boa noite a todos. Parabéns pela reunião. Acho que essa interação com os colegas, a SBH já tem feito um trabalho nesses últimos eventos de também trazer esses fóruns multidisciplinares. Acho que cada vez mais o manejo desses pacientes é um grande desafio, né, como um todo, né? Eu trouxe esse artigo, a questão da tromboelastografia na sua apresentação, você já comentou, né? É um método que a gente está se familiarizando um pouco mais, né? Então, nesse cenário, realmente, ter essa ferramenta à mão ajuda a gente a refinar melhor a conduta, né? Eu chamei a atenção da rifaximina, né, que apesar de o acesso a ela, pela questão de custo, ainda limita um pouco o seu valor, né? Tem um trabalho recente, que esse que eu mandei no grupo, que ele tentou avaliar a rifaximina, não exatamente em pacientes com insuficiência hepática, mas em pacientes com hepatite alcoólica grave, né? Eles pegaram pacientes apenas que tinham critério com MADRE elevado, né? O MEL de alto, né? E pegaram 2 braços, um deles adicionaram a rifaximina além do tratamento convencional aplicado em todos os casos, né? Foi um número relativamente pequeno, foram 42 no braço controle e 21 no outro braço, né? Eles observaram a mortalidade, não houve diferença significativa, mas talvez pelo N pequeno, né? Mas o que chamou atenção é que houve um menor índice de ACLF e de infecções nesse braço que adicionaram a rifaximina, né? Eu não sei se até que ponto, talvez, nesse contexto de paciente grave, né, usa a rifaximina, a gente sabe que o mecanismo por trás, a endotoxinemia, é um mecanismo que cada vez mais tem se estudado, né? Nesses pacientes graves, e no caso também de ACLF e insuficiência hepática aguda, não sei se até que ponto talvez a adição também, o uso da rifaximina nesse perfil de paciente, baseado nessa... mais para o mecanismo, não acho que não tem nenhum trabalho nesse universo, talvez seja mais uma outra estratégia de tentar atuar especificamente nesse mecanismo da endotoxemia, já que não dispõe nada, nenhuma estratégia específica nesse alvo, por exemplo, né? Acho que é algo a ser testado, mas insuficiência hepática aguda grave é uma tragédia, porque como é uma doença rara, a gente não consegue fazer muito estudo. Penso que sim, penso que talvez seja um caminho para tentar diminuir o risco do paciente fazer bacteremia, que é algo que é frequente. O Malbisson, vamos chamar de terapia de resgate a plasmaférese e a MARS, né? De uma maneira geral, a gente tem visto que, nos últimos anos, na medicina intensiva, as terapias de substituição têm aumentado, né? E aí a gente vê, principalmente, a ECMO, VV e VA nos pacientes com falência respiratória ou falência cardiovascular como ponte para o transplante. A diálise, ok, já é uma coisa que está bem consagrada, mas é curioso de a gente ver que o MARS efetivamente não pegou, né? Foi uma terapia que surgiu aí, eu já acompanho nos congressos fora, e pelo menos há 20 anos atrás, o pessoal começando a utilizar, e ficava aquela expectativa de que você ia começar a ver na terapia intensiva um paciente dialisando, com MARS, com ECMO, e que criaria até questões do ponto de vista ético, de decisão aí, quando isso não tivesse o seu efeito aí de ponte. Mas eu vi que você colocou aí a plasmaférese como uma alternativa. Me conta um pouquinho da experiência pessoal de vocês, até como você já bem ressaltou, são poucos casos, e isso já dificulta a realização de estudos controlados, mas como tem sido a experiência de vocês com essas 2 terapias de resgate especificamente? A MARS, a gente não tinha, a gente conseguiu alguns kits lá na febre amarela, a gente começou a fazer MARS, mas talvez seja um cenário que não funcione, porque era um troço tão hiperagudo, tão violento a coisa da febre amarela, que a gente não conseguiu, com MARS, conseguir melhorar o prognóstico. A gente conseguiu esticar alguns pacientes depois, porque o kit é caro e assim, a terapia MARS por dia dava algo perto de R$ 10.000, tem que usar 8 albuminas, tem um circuito que é caríssimo, você tem que ter uma prisma disponível para engatar a máquina de MARS do lado.
Então, a gente usou em alguns casos, a gente conseguiu esticar um pouco. Eu não fiquei também, a experiência da gente não foi maravilhosa. Por outro lado, os poucos casos que a gente fez com plasmaferese, a impressão da gente é que ajudou a controlar a hipertensão intracraniana, melhorou a coagulopatia, porque a gente deu um monte de plasma, melhorou a homeostasia do sangue, melhorou o controle de amônia, melhorou distúrbio hidroeletrolítico, a gente conseguiu pilotar bem os doentes, e alguns doentes, a gente até ficava, com os poucos que a gente fez, tipo, puxa, será que esse cara não está recuperando e não vale a pena transplantar? Mas aí na discussão com o time da hepato, com os cirurgiões, com a plasmaferese, a gente ponderava e dizia, pô, então, pô, já melhorou, mas vamos transplantar porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse paciente, a gente não vai errar. Mas a sensação que eu tenho com terapia de suporte, ela já está perdida. Mas certamente a plasmaferese é algo que tem espaço, e alguns estudos estão mostrando que é uma terapia ponte eficaz. Não mostrou-se ainda se isso daí é suficiente para fazer com que o paciente tenha tempo de recuperar a função hepática, uma boa parte não, mas o que a gente sabe é que é tão intensa a discussão que a Sociedade Europeia de Doenças do Fígado está estudando plasmaferese de maneira formal, à medida que dá, para ver se isso daí vai ser implantado como uma terapia, como sugestão de alta evidência para tratamento de ponte. E algum indício de que ela seja mais eficiente nas autoimunes ou no geral? No geral. Eu não tenho, aí eu não tenho essa informação, Derlan. Essa é uma pergunta boa, não sei te responder. Faz sentido, mas o que a gente tem de informação é plasmaferese no geral. A experiência da gente é com droga, com vírus, e plasmaferese funcionou como ponte. Ok. Bom, Luiz Marcelo, parabéns, excelente tua revisão, tua apresentação. Queria te fazer uma pergunta do ponto de vista bem prático, né? Aqueles pacientes com hipertensão intracraniana, aqueles pacientes que têm critério de monitorização de pique invasiva. Vocês têm conseguido isso com o pessoal da neurocirurgia, que todos os pacientes que têm uma indicação sejam monitorizados? Porque o que a gente vê na prática é que muitos neurocirurgiões não querem mexer nos hepatopatas, né? Não, vai sangrar, enfim, e não querem mexer nesse paciente. Vocês têm conseguido isso? Essa pergunta eu ia fazer. Agora eu já até complemento. Quem é que quer mexer nos hepatopatas, né, Raul? Ainda bem que a gente tem alguns aqui, né? Boa pergunta, Viviane. Boa pergunta, é uma pergunta difícil. Aqui, como é uma casa que já trabalha com isso há 30 anos, já é um centro que cuida de insuficiência hepática aguda grave há bastante tempo, os neurocirurgiões estão adaptados. E aqui, o que a gente faz? Tem catéter epidural, que é usado só especificamente nesse caso, no resto, a turma bota intraparenquimatoso ou intraventricular, faz o habitual, mas nesse cenário a gente faz subdural, e eu não me recordo da vez que a gente pediu para passar o catéter de pressão intracraniana que eles não passassem. O que a gente tem que facilita a vida é que a gente tem trombo, e aí a gente já manda o cara e fica em cima da coagulação. Então os caras ficam mais seguros. E aí, se precisar, vem os anestesistas do transplante, aí dão uma força, organizam para passar a pressão intracraniana, mas o que nós, quando a gente começou a dialisar mais precoce, com essa história da plasmaferese, a sensação da gente é que a gente consegue retardar, de alguma maneira, a evolução da hipertensão intracraniana. Quando ela vem de verdade, aí a gente faz dupla, bainha larga, no primeiro dia, o cara está em coma, você já botou sódio em 160, está com tiopental, está com todo e não está prosa, aí a gente pede para os colegas passarem, porque senão a gente perde a mão. E aí não é infrequente, só terminando esse raciocínio, a gente já teve alguns casos que mesmo a gente fazendo tudo, passando pique, chegando o fígado, levou para a sala, aí depois o cara deitado, fizeram um transplante, quando ele chegou na UTI, teve um caso, ou dois, nesses últimos 10 anos, que os caras estavam midriáticos. Chegaram na UTI, midriáticos, e aí você não tem muito o que fazer, chama o Doppler, define. Mas quando o pau come de verdade, a gente manda cateter de pique. Ô, Malbuchon, quando você indica? Porque uma coisa é você indicar a monitorização de pressão intracraniana num cara que faz um AVC, um trauma intracraniano, que você tem a imagem, você tem o quadro clínico, etc. E nesse paciente,
Quais são Pois os teus critérios para é. indicar? Pessoalmente, o que a gente faz é, se a gente consegue pegar precoce, o cara não está ainda em coma, ele ainda está torporosão, aí a gente tenta ir um pouco mais devagar. Mas o cara está com essa encefalopatia 3, vai, mas certamente 4. É um paciente que tem uma instalação hiperaguda. Ele começou, sei lá, com uma história de uma semana, sem nada. Em 5, 7 dias ele está com encefalopatia avançada, bilirrubina no céu, fator 5 lá no chão. É um quadro hiperagudo. Nesse cara a gente já pensa. E particularmente ele tem estabilidade hemodinâmica, porque senão aí vira uma zona, a gente não consegue manipular adequadamente a hemodinâmica cerebral. Então, encefalopatia grau 3 ou 4, hiperaguda e paciente com estabilidade hemodinâmica são os caras que eu ficaria na cabeça para indicar passagem de catéter de PIC. E, Mas, Luciano, Só mais fazer um comentário. A pergunta do Ederlan é capciosa, é muito capciosa. Isso a gente, hoje em dia, a gente faz assim, tá certo? Mas é que a gente tem uma certa experiência. Eu tive um tempo em Barcelona, lá no Clinique, os caras lá bateu encefalopatia grau 3, intubou, passou catéter de PIC. Esse é o padrão. Aqui, como a gente consegue ter um pouco mais de monitorização neurológica, eu que era da UTI do trauma, cuidava de trauma, enfim, o time é um time um pouco mais experimentado, então a gente ainda tem esse critério, mas quando começa a ficar meio esquisito, a gente pede para passar pique. quando é que você começa a fazer profilaxia para A hipertensão gente, a gente, quando a gente faz critério de gravidade, quando ele faz Clichy ou quando ele faz King's College, aí a gente começa a profilaxia com antibiótico. Então, vocês fazem antibiótico. E a E gente começa lactulose não usa mais, antibiótico não é? antifúngico. O quê? Lactulose não estão mais Não. usando. Porque A diz gente que não dá porque piora muito o prognóstico. frequentemente o cara perde. A gente gostaria, nos casos que são umas subagudas, mais lentinhas, a gente até tenta. Gostaria de ter rifaximina. A gente até tenta, mas não funciona que nem um cirrótico habitual. Porque quando começa a subir a amônia de verdade, aí a gente vai pensar em hemodiálise ou plasmaferese. Tá certo? E o antibiótico, Ciro, é porque a gente considera que, essa é a minha reflexão, a massa de fígado quando o cara apresenta critérios de mau prognóstico de gravidade, Lichia ou King's College, é que ele deve estar translocando muito mais, e aí começa o antibiótico. Ele fez critério de gravidade, vai indicar transplante, pumba, começa o antibiótico. e esse paciente infectou, acabou, né? Luciano Infectou, acabou. Santos está com a mão levantada aí. Luciano, Estou aqui, Ciro, obrigado. vamos lá. Professor, muito obrigado pela aula, excelente, excelente mesmo. Queria fazer uma pergunta bem prática. Nós temos um problema grave em nosso país. Boa parte dos pacientes que fazem insuficiência hepática aguda, a maior parte, eu creio, são decorrentes da lesão alcoólica, né? E existe um problema. Qual? O álcool no Brasil é muito barato e essas pessoas, a maior parte das vezes, são pessoas despossuídas, né? Pessoas que não têm nem muito acesso ao atendimento médico, né? Como é que a gente poderia tentar melhorar essa chegada? Claro, não vou nem colocar o viés do aspecto do julgamento moral, né? Até uma frase bem colocada que o professor colocou na aula, né? Será que vale a pena colocar um transplante no paciente, um hepático alcoólico grave, não sei o quê? Sem dúvida, é uma situação complicada, né? Porque o transplante não vai tratar o alcoolismo, né? Então é um problema. Como é que a gente poderia tentar melhorar a abordagem desses pacientes em hospitais que, por exemplo, pacientes jovens, pacientes com todo o prognóstico, né? Tudo que o transplante pode ser salvador. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Pô, essa é uma pergunta difícil, Luciano. Eu nem saberia responder, porque no final eu sou intensivista também, eu vivo dentro da terapia intensiva. Mas, assim, a questão do álcool levando à insuficiência hepática aguda, a gente tem que olhar os dois cenários. O cenário que o paciente já é um cirrótico e está fazendo uma acute on chronic, que é algo como a insuficiência hepática aguda grave, só que no cara que já tinha cirrose, ele faz uma resposta inflamatória, qualquer que seja o mecanismo, uma infecção, ou tem uma HDA, ou qualquer coisa, e aí inflama, aí o fígado entra em falência, esse cara daí e infelizmente, ele vai para a fila do transplante habitual, vai ver o MELD, vai ver se ele tem critério de transplante, vai ver se tem tempo de abstinência, e esse cara vai. Do outro lado, o cara que faz aí, ele teve um abuso de álcool agudamente e entrou numa situação de hepatite alcoólica grave,
por conta de consumo, sem evidência de cirrose. Esse cara é o cara que a gente vai discutir. Eu acho que o tratamento do alcoolismo é uma discussão social, né? Infelizmente, tratamento é uma discussão social. Se esse cara chega num cenário para a gente de insuficiência hepática aguda grave, com critério de gravidade, ele faz critério de mau prognóstico por conta do álcool, a gente, aí, eu não sei, eu, no fundo do meu coração, acho que esse cara tem que ganhar um transplante, se ele faz por hepatite alcoólica aguda. Ô, Uma Maurício, perguntinha aqui depois. deixa eu só aqui pegar aqui do chat, Maurício, o Felipe dá os parabéns aí, e com relação à terapia de disfunção renal, ele pergunta se você toma a decisão da diálise precoce baseada em algum nível de amônia ou se a indicação ela é mais personalizada. A gente faz com o cara tem insuficiência hepática aguda grave, a gente chegou nesse diagnóstico, então isso implica que ele vai ter algum grau de encefalopatia, grau 1, grau 2, ele vai ter encefalopatia. Critério 1. Critério 2 da gente é se ele chegou com amônia maior do que 100. É o que a gente tem usado. Amônia e encefalopatia. Se ele tem encefalopatia, qualquer que seja o grau, com amônia maior que 100, diálise. Porque a gente sabe que, Perfeito. nesses casos, o mecanismo de encefalopatia é por hiperamonemia, por resposta inflamatória, um caminho para tratar é controlar a amônia. Perfeito. Uma outra pergunta aqui do chat é do Gabriel, e essa é uma questão que sempre aparece, a questão do corticoide, nos casos relacionados à droga, ou nas situações em que você não sabe a etiologia, onde pode estar pelo meio aí alguma causa autoimune, que não foi ainda diagnosticada. Existe alguma situação de vocês sentarem a mão aí no corticoide no meio do desespero? O que a gente faz? O cara chocou com insuficiência hepática, a gente dá corticoide. A gente sabe que dos cirróticos, 70% a 80% tem algum grau de disfunção adrenal. A gente sabe que existe uma síndrome hepatoadrenal. Então, o cara está com instabilidade hemodinâmica, a gente toca o pau no corticoide em doses de choque, 100 de 8 em 8. Situações específicas são: o paciente tem hepatite alcoólica, aí tem um madre alto, aí a turma dá corticoide, mas aí eles dão prednisona. A gente prefere, já que já estamos dando 100 de 8 em 8 de hidrocortisona, já bate os 100 ou 60 de prednisona necessário. E quando a gente tem hepatite autoimune, habitualmente esses doentes já estão tomando corticoide, e quando chegam e fazem insuficiência hepática aguda grave é porque o corticoide não controlou. Mas eles já estão com corticoide, a gente continua dando 100 de 8 em 8 de hidrocortisona. A gente usa corticoide, mas a gente não faz pulso na maioria dos cenários. Eu não me recordo de alguma causa específica que a gente foi obrigado a pulsar. Perfeito. O Davi aqui faz uma pergunta sobre terapias que você faria até que esse paciente seja transferido para um centro de referência. Mas eu vou aproveitar a pergunta do Davi para criar de novo uma outra situação de discussão. Você citou bastante aí, claro, o pessoal de Londres como um baita centro, né? E a evolução deles ao longo do tempo. E no Brasil a gente tem muitas situações, vocês, por exemplo, como centro de referência, que você recebe pacientes que estão vindo de fora. E é muito comum, até nessa situação da decisão do transplante, às vezes, ficar aquela situação, putz, esse fígado acho que ele não está tão legal e a equipe toma a decisão de não transplantar. E a turma que está lá do outro lado, com um paciente que você está sentindo que a coisa não está indo bem, e aí, de repente, desistiram desse órgão, e aí o paciente infecta e pum, acabou, perdeu a chance. E aí, óbvio, a gente não tem a bola de cristal, e aí fica aquela sensação de que, poxa, quem sabe não teria valido a pena, mesmo achando que não é o órgão não está 100%, talvez fosse a única chance. Enfim, e eu estou te colocando essa provocação para saber da tua impressão, se é um pouco diferente quando você está com o paciente que está guardando o órgão lá na tua UTI versus um paciente que está vindo de fora. Adelão, se você perguntasse coisa fácil, você ia me deixar mais feliz.
mas você não pergunta, só pergunta coisas que são cenários reais. Temos que Infelizmente, essa situação aproveitar, né? acontece. Essa situação acontece quando ele está na UTI da gente, é um doente mais conhecido. A gente fica um pouco mais à vontade de discutir se dá para segurar o doente ou não. Se é um paciente que está vindo de fora, que já está todo diagnosticado, frequentemente vem de alguns centros, a gente sabe que as pessoas conseguem, são treinadas e dão diagnóstico. Mas frequentemente a gente recebe muito paciente que vem de lugar pequeno, vem de UPA, vem de pronto-socorro da periferia, vem de cidade do interior, que a investigação etiológica não está bem feita, o doente não está correto. Às vezes, muito frequentemente, a gente recebe gato por lebre, que é uma CLF bem atrapalhada, que vem com diagnóstico de fulminante, e quando chega, quando a gente começa a investigar, faz ultrassom, vê que já era crônico, que não é exatamente uma fulminante, uma insuficiência hepática aguda grave, aí a gente tem que investigar mais. Nesses pacientes de casa, a gente fica aí, a gente consegue ponderar melhor. Se a gente não transplantar, esse cara, ele vai morrer. Então, aí a gente arrisca até ser um pouco mais liberal, mais generoso com o órgão, no sentido de que se o órgão não funcionar, se ele evoluir com uma disfunção primária de enxerto, um primary non function, uma coisa dessas, aí a gente relista o cara rapidamente, pelo menos ele tem alguma coisa para ajudá-lo até retrocar o fígado. E não é infrequente, né? Não é infrequente não é a palavra, mas assim, não é um negócio excepcional você transplantar um fígado na insuficiência hepática aguda grave, porque senão o cara morre, e aí, se o fígado não funciona direito, você relista ele e fica esperando vir um outro órgão, e aí, às vezes, é o caminho. O ideal é que seja no primeiro transplante. Segundo transplante, já tem uma mortalidade mais alta. Mas a ideia é que não deixa o cara morrer para indicar o transplante depois Fica muito transplante, porque senão vai morrer o doente do mesmo jeito. E alguém que está numa outra fila perde o fígado. E o colega falou aqui, só terminar a sua pergunta, o que a gente faz quando não está no centro de transplante? Intuba, ventila, cuida da hipertensão intracraniana, dialisa e faz a boa terapia intensiva até que o paciente consiga ser transferido. Eu tenho certeza que os hospitais todos que estão aqui representados fazem isso muito bem. Isso não é o negócio, o diferencial é botar ele num lugar onde faça o transplante e a turma esteja acostumada a tratar com insuficiência hepática aguda grave. Tem uma outra pergunta aí do Luiz, Gabriel. oi. Outra, Perdão. outra pergunta do Gabriel aí, perguntando se a cetoacisteína tem indicação para insuficiência por outras drogas além do paracetamol. Paracetamol, isso é algo que isso daí está bem determinado, mas a gente usa quando é uma insuficiência hepática aguda grave, particularmente aguda, hiperaguda, por outras drogas. A gente manda ver. Amigo, primeiro parabéns aí ao Rubens, Luiz. Desculpe eu não estar com a minha apresentação aí, pessoal. Eu achei fantástico e também queria fazer uma pequena provocação aí, como já foram feitas, todas focadas no momento já reconhecido, no momento já definido, o momento do transplante. Mas a gente ainda vê que existe uma dificuldade muito grande de quem está na ponta, às vezes, reconhecer que aquilo é uma fulminante e que aquilo precisa de uma atuação mais veloz. Como nós temos aqui direcionado para o nosso público aqui, os meninos como eu sempre digo, os nossos meninos que eu gosto de chamar, nossos residentes, da informação. O que você acha, na sua percepção, por que, primeiro, se demora tanto a pensar e que, uma vez pensou, por que não acreditar e o que precisa para fazer isso virar realidade? É só uma provocação mesmo. Rubens, obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta que também é uma realidade. Qual é a percepção da gente? As pessoas habitualmente não estão treinadas, dada a raridade, eu entendo assim, da doença, não é uma doença frequente. As pessoas, quando chega um paciente ictérico e encefalopata na sala de emergência, ou até bate na terapia intensiva, as pessoas habitualmente tendem a pensar que é um paciente cirrótico descompensado. E aí você tem que ter, não sei, a sensação que eu tenho é que a gente tem que trabalhar com a questão educacional. As pessoas têm que estar educadas
para pensarem que pode acontecer, apesar de ser raro, a situação da insuficiência hepática aguda grave, e diferente do cirrótico, que a gente bota na UTI, e a gente, hoje em dia, a concepção da gente é que o cirrótico tem que vir para a UTI, particularmente no nosso centro. A gente bota ele na UTI, faz o tratamento, ele melhora, você tira ele da situação aguda, habitualmente de ACLF, esse cara melhora. Mas quando a gente erra e não acerta, que é a insuficiência hepática aguda grave, o que acontece é que esses caras morrem. Então, a minha sensação é que a gente tem que melhorar a conscientização da comunidade médica do cenário de urgência e terapia intensiva, para que pode existir essa patologia e que, se a gente não tiver atento, é muito fácil dela passar despercebida ou mal classificada como uma complicação da cirrose ou uma CLF. Então, acho que a educação talvez seja o melhor caminho que a gente tenha para melhorar a detecção desses caras nas fases precoces. Mais alguma pergunta? Ô, Ciro, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Tá ouvindo? Opa! Alô? Então, Tá dando para ouvir? sim. Então, é mais um paciente com febre amarela, entendeu? A gente tem uma UTI aqui de Vitória que vê muito paciente com febre amarela e a evolução para hepatite fulminante é grave e é mortalidade altíssima, né? E aí surgiu a plasmaférese. Teve alguns centros que começou a fazer plasmaférese e parece que houve uma melhora nesse paciente. E parece que a plasmaférese tem que continuar com o paciente na enfermaria. Aí eu queria saber esse tempo, de quando você começa a fazer a plasmaférese e até quando você tem que fazer, entendeu? Veja, da febre amarela, a gente pegou uma casuística, a gente foi talvez o primeiro centro do mundo que transplantou febre amarela e publicou. A gente inventou esse negócio daí. Chegou um caso, que não entendia o que era, o diagnóstico não saiu, fomos para frente, fizemos as coisas habituais da insuficiência hepática aguda grave, a menina ficou boa e recuperou. Mas aí, ao longo do tempo daquela epidemia recente de febre amarela, a gente começou a fazer plasmaferese, o pessoal da UTI da MI também começou a fazer, começou a ter uma percepção de que esses casos melhoravam. E a gente aqui, como a gente não tinha experiência com isso, os casos que a gente fez plasmaferese, eles ficaram na UTI até acabar as sessões de plasmaferese. A gente ficou com esses caras muito tempo na UTI. Eu não sei como a turma da MI se comportou, mas eu acho que assim, na febre amarela, particularmente, a minha sensação é de que a plasmaferese talvez seja uma estratégia terapêutica melhor do que transplante. Quando você não faz nada, o cara desenvolve insuficiência hepática aguda grave, ele e faz coagulopatia, entra em coma e convulsiona, esse cara morre. A gente viu os caras que tiveram esse perfil aqui na nossa UTI, teve uma série muito grande, morria a mortalidade perto de 90%. Quando fez plasmaferese, isso diminuiu muito. Transplante foi em torno de 50% de mortalidade, plasmaferese talvez tenha sido um pouco melhor, 40%, 45%. Eu não sei de cabeça esse dado, mas a minha sensação é que plasmaferese é uma estratégia boa, precisa de mais evidência, obviamente, na situação de febre amarela associada à disfunção hepática grave. Quanto tempo tem que fazer? Eu sou incapaz, mas a gente ficou aqui, ficou fazer 10 sessões, ficou um tempo grande na terapia intensiva. Isso é algo que o pessoal daqui da UTI e da MI tem uma experiência muito maior do que a gente com a plasmaferese nesse cenário, e de ouvido, as informações que eu tive é que é uma terapia bem eficaz, melhor do que o que a gente tem em outras formas terapêuticas, como transplante ou não fazer nada. Pessoal da Gastro tem alguma colocação a fazer? Não? Ciro, deixa. Ô Marcelo, é Salomão, tudo bom? Boa noite. Salomão, tudo bom? Salomão? Tudo tranquilo. Marcelo, excelente apresentação. Você falou muito sobre a monitorização não invasiva. Deixa eu perguntar-te, qual é a tua experiência com a Brain for Care? Eu uso muito o Brain for Care, você sabe disso. A gente usa e a gente está tentando começar um estudo com Brain for Care para entender como é que funciona nessa população. O problema é que, como é sazonal, a gente não tem recebido doentes para a gente começar a fazer qualquer estudo nesse cenário. Mas a sensação que eu tenho, Salomão, eu compartilho com você a ideia de que talvez o Brain for Care, nessa população, seja uma coisa ainda melhor do que o que é
na hipertensão intracraniana de outras naturezas. Exactamente, porque una de las cosas que yo comencé a usar la Brain for Care desde 2017, yo falaba muito com ele sobre a morfologia da P2, que el negocio está ahí, en la alteración de la morfología de curva de P2, y el encefalopata tiene una característica, la curva fica toda enlentecida, no está mayor que P1, mas él es arrastrada, y yo siempre falo, el negocio está ahí. Yo acho que la Brain for Care, vaina de nervio óptico, son dos métodos que nos van a ayudar y van a mudar un poco la historia nossa de la monitorização não invasiva. Eu vou te falar que eu tenho um caso documentado, que já até ter posto na aula, que não me atentei, mas a gente fez um Brain for Care num cara que tinha hipertensão intracraniana por insuficiência hepática aguda grave, e efetivamente o P2 era maior do que o P1, tinha 1,3 ou 1,4 de relação, e com tratamento com salina hipertônica, isso caiu depois de algum tempo com o Brain for Care. Exato. Eu acho que o Brain for Care, talvez, nesse cenário, seja uma saída para tratar todos nós que temos medo de botar pique na coagulopatia. No, y no solo eso, porque te va a ayudar a monitorizar un paciente y ya sabemos que el hepatopata es un paciente con riesgo grande de sangramiento, con riesgo de infección. Você tira ese negocio da frente y lo preparas para un trasplante que te va en menores condiciones en caso de él precise, ¿no? Yo acredito com muito, certeza. yo uso muito y estoy haciendo un trabajo sobre el uso de Brain for Care antes de la cirugía cardíaca, o sea, antes de la extracorpórea y después de la extracorpórea. E uso muito nas aneurisma de aorta, nas trocas da crosta. Uso bastante Brain for Care porque muitos deles convulsionam. E porque o cirurgião te diz, deixa-me com pressão de 120 de sistólica. 120 de repente é hipofluxo para ele. Então, eu vou sentindo a pressão e vou aumentando a pressão sistólica e as convulsões nos pacientes com aneurisma diminuíram assim absurdamente, não? Entonces yo acho que eso va a ser una grande saída, ¿no? Una grande sacada. Com certeza. Essa é uma grande monitorização, com certeza. E parabéns por essa aula, Marcelo, e prazer em verte aí, tá bom? Muito obrigado por tua aula, muito obrigado por estar compartilhando. Tchau, tchau. Terlon, Viviane, alguém tem mais alguma colocação? A gente, se fosse nós ia passar a noite toda aqui, viu, Marcelo? Mas eu acho que vamos deixar você seguir no seu plantão tranquilo aí. Já basta ter um transplante 3 horas da manhã, ainda tem a gente ainda perreando, até uma hora dessa. Tá... Se alguém não tiver mais nenhuma colocação, nenhuma pergunta a fazer, eu me dou por satisfeita, Derlon, Viviane, se quiserem fazer alguma consideração final. Obrigado aí, Marcelo. Sinta-se convidado já para as próximas aí, viu? Se deixarem o link, eu vou participar. Obrigado, gente. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, então, para todos. Tchau.